preparar-lhes lugares se eu for e lhes preparar lugar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vou preparar-lhes lugares se eu for e lhes preparar lugar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 2 e 3, a Bíblia assim nos diz. João 14, 2 e 3, a Bíblia assim nos diz. Explorador. Você já imaginou como será você diante do tribunal de Cristo? Sim, porque até os salvos estarão diante do tribunal perante o nosso Deus. Mas calma, não precisa ficar desesperado, porque se você já o recebeu, Jesus, como seu Salvador, você não será condenado. Quem me afirma isto é Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então a pergunta fica: você já está em Cristo Jesus? Como você pode estar em Cristo Jesus? Convidando Ele para ser o seu Salvador. E quando você faz isso, você recebe o presente de Deus, que diz aqui em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, quer dizer, o presente dado de graça de Deus, é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, você não é condenado se você é salvo. Mas mesmo assim, sendo salvo, estaremos diante de Deus, diante do seu tribunal. Para fazer o que, explorador AK? Para saber o que você irá receber como galardão. Galardão? Você já ouviu falar sobre isto? Sabe o que significa? Não fique preocupado, porque a exploradora Darlene tem a resposta para esta pergunta. O que é galardão? Você sabe o que é galardão? Galardão é uma recompensa que o Senhor dará àqueles que foram fiéis a Ele, né? Foram fiéis naquilo que o Senhor mandou que eles fizessem, obedecendo a palavra de Deus, tá? Evangelizando, fazendo coisas boas, tá certo? Então, essas pessoas que obedeceram, que investiram no seu tempo, aproveitaram o seu tempo para falar do amor de Deus e aproveitou os dons que Deus lhe deu para servir a Deus, receberá uma recompensa, um galardão em forma de coroa. Não é que você vai sair andando aí com a coroa, não, mas as recompensas, o galardão que você irá ganhar, você vai depositar ali aos pés do Senhor Jesus. Fantástico! Após o arrebatamento, seremos premiados pelo nosso serviço, o serviço que prestamos ao nosso Deus. Receberemos a Estéfanos. As Estéfanos? Que é isso, exploradora K? É a palavra no grego para as coroas. Você sabe quais são? A coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa da vida e glória, a coroa da justiça. Interessante. Coroa da vida. Ela é destinada para as pessoas que suportam com perseverança as provações da vida. Temos também a coroa da justiça, que são para os fiéis, aqueles que permaneceram firmes ao Senhor. Temos a coroa da alegria. A coroa da alegria é dada àqueles que ganham almas para o Senhor Jesus, que pregam o arrependimento. Temos também a coroa incorruptível, que é para aqueles que se esforçam para viver uma vida correta diante de Deus. E por último, a coroa de glória, que são para os líderes da igreja. Isto é fantástico,
Porque o presente da salvação eu recebo nesta vida. Eu ganhei através do sacrifício de Jesus lá na cruz quando eu confiei nele. Mas os prêmios reservados para os salvos serão entregues apenas no céu, quando estaremos com o Senhor Jesus. Mas talvez você esteja pensando, exploradora K, o que eu faço enquanto isto não acontece? Você se prepara. Você pode estar se perguntando, como posso ter certeza de que o Senhor Jesus vai voltar? Como ele vai voltar? Quando ele vai voltar? E como bons exploradores, vamos explorar a Bíblia para conseguir essas respostas. Jesus estava em um monte das oliveiras, ensinando para seus discípulos, falando para seus discípulos que ele ia voltar para o Pai, mas que eles não iam ficar só, eles iam receber o Espírito Santo que ia dar poder para eles. E quando Jesus tinha terminado de falar isso, Jesus começou a subir, e os discípulos ficaram olhando até que uma nuvem o cobriu. E nesse momento, ali, apareceram 2 varões, vestidos de branco, eram anjos enviados por Deus. E eles falaram, vocês estão admirados? Da mesma forma que Jesus subiu, ele um dia voltará. E aqueles discípulos creram nessa promessa e passaram a esperar Jesus. Sabe, já faz muitos anos, não é verdade? E cada vez mais está próximo à vinda de Jesus. Como ele virá? Ele virá como os anjos falaram em Atos 1:11. Ele virá do céu, ali nas nuvens, nos ares, para nos buscar. E a Bíblia nos ensina na primeira carta aos Tessalonicenses 4:17 que os nossos corpos serão transformados. Corpos que não sentirão mais tristeza, mais vontade de pecar. Isso não é maravilhoso? Eu não vejo a hora desse dia acontecer. E você está aguardando esse dia? Ai, como será maravilhoso! E quando isso vai acontecer? A Bíblia diz que vai ser no soar da trombeta. E o Senhor Jesus vai voltar. E pode acontecer a qualquer momento. Ele pode voltar hoje. Os discípulos viviam como se ele voltasse a qualquer momento. Mas muitas pessoas vivem de qualquer maneira, não querem agradar a Deus porque acham que Jesus nunca vai voltar. Sabe, crianças, mas alguns sinais vai acontecer antes da sua vinda. Em Mateus, capítulo 24, do 3 ao 7, diz que haverá fome, guerras, terremotos. E além disso, a Bíblia também nos ensina, na segunda carta a Timóteo 1:4, que vai haver, olha só, os homens e as mulheres, elas irão fazer sua própria vontade, serão egoístas, os filhos não vão obedecer aos pais, eles não querem saber de Deus. E será que muitas dessas coisas não estão acontecendo? Muitas coisas. E os líderes vão dizer que há paz enquanto não há paz. Então precisamos estar atentos. A qualquer momento o Senhor Jesus pode sim voltar. E como você pode ter certeza de que você vai estar com Jesus? A Bíblia nos ensina em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, se você ainda não o recebeu como Salvador, você pode receber isso e ter essa certeza. Você que já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, pode ter essa certeza. Ele vai voltar. Quando? Se acontecer antes da sua morte, você será transformado ainda vivo. E se você já estiver morto, o seu verdadeiro eu está com Deus. Mas lá o seu corpo, que está lá na sepultura, ele vai ser ressuscitado, transformado. E você irá com o Senhor. Não é maravilhoso? E o Senhor Jesus, ele traz prêmio, recompensa para você que está feliz porque ele vai voltar. E está esperando ele voltar. Você está esperando ele voltar? Explorador, eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Ele mesmo falou sobre isto e nos deixou várias recomendações.
Uma delas está em Lucas, capítulo 12, versículo 40, que ele diz: ficai também vós, quer dizer, você, alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais, onde ninguém está aguardando, é quando ele voltará. Mas, exploradora K, o que eu faço? Como eu devo me preparar? Não fique desesperado, não. Porque se você está com o seu livrinho do Clube dos Investigadores, na página 70, nos dá 4 dicas de como podemos nos preparar para a volta de Cristo. Se você já abriu, vai estar escrito assim. Primeiro, ame ao Senhor Jesus. É muito importante. 2, obedeça ao Senhor Jesus. Se nós realmente amamos ao Senhor Jesus, obedeceremos a Ele com alegria. Não emburrado, forçado, mas amamos Ele e por isso obedecemos. O terceiro, sirva ao Senhor Jesus. A hora de viver para Jesus é agora. Agora é a hora de servi-lo. E quando você fala de Jesus a uma pessoa, você está servindo a Ele. Faça isto. E o 4, espere a volta do Senhor Jesus. E no finalzinho, antes do versículo, tem uma recomendação muito importante no seu livrinho. Diz assim: o Senhor Jesus voltará. Ele voltará logo. Não devemos estar fazendo nada que o faça se envergonhar de nós quando voltar. E ele deixa um versículo aqui muito interessante, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Fantástico, explorador! O meu rei voltará! O meu Salvador voltará! Mas será que alguém sabe o dia que ele vai voltar? Será que alguém tem a resposta para esta pergunta? Não fique desesperado, porque o nosso manual de exploração tem. Ele deixou escrito em Marcos. No capítulo 13, no versículo 32, ele vai dizer assim: todavia, a respeito daquele dia, ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Nem Jesus sabe o dia que ele voltará, mas por isso ele nos deixou uma grande recomendação. Ele disse: vigiai, ou seja, observem com cuidado. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de